eu quero falar sobre a restauração, mas principalmente a restauração pessoal de cada uma de vocês. Eu sei a história da maioria, né, de vocês aqui, e principalmente quando o marido está fora há bastante tempo, quando a situação está bem delicada, mesmo que o marido dentro de casa, mas numa situação complicada há um certo tempo já, a gente tem que tomar cuidado para nós não irmos caindo na tentação, vamos dizer assim, de ir se perdendo, né? De nós mesmos irmos perdendo a essência de quem nós somos, a gente ir se confundindo, a gente ir abrindo um quadro depressivo, ansioso, às vezes, pela situação do casamento. Então, essa aula aqui de hoje é principalmente sobre a sua restauração pessoal, sobre você olhar para você, porque você precisa estar bem, para que você consiga lutar pela restauração do seu casamento. Você precisa estar forte, para que você consiga manter rezando e clamando e lutando pela restauração da sua família. Falaremos sobre, Sabrina, mais para o final, tá? Então, é importante que você restaure a si mesma, para que você esteja forte, para que você não fique insegura, para que você fique confiante, para que você esteja bem, para que você tenha a qualidade de vida necessária nesse momento. Então, o tema da nossa aula de hoje é restaure a si mesma, essa restauração pessoal. Então, eu já quero começar falando nesse período de uma restauração de casamento, a gente tem que tomar um cuidado para ir não ficando pilhada até demais, né? Então, assim, nesse período, o marido fora de casa meses, um ano, enfim, o que você aprendeu de novo? O que você se desenvolveu? O que você amadureceu? O que você mudou? É importante que você se faça essa análise, se faça essa pergunta. Eu, Larissa, como esposa, o que eu estou melhor? Como ser humano, o que eu estou melhor? Como mulher, o que eu estou melhor? Eu estou mais forte, eu estou mais madura, eu estou entendendo que é um processo que não depende só de mim, que eu não tenho controle, que não adianta pela força do meu braço, eu entendi isso, ou eu estou vivendo à base do desespero? Vivendo com o fantasma da traição nas minhas costas, vivendo com o fantasma do medo, do desespero, da desesperança soprando no meu ouvido a todo tempo. Como que eu estou reagindo diante das situações? Então, esse processo, esse olhar, é uma reflexão sua, da sua restauração pessoal. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada. Muito menos lutar pela restauração do seu casamento. Então, semana passada, que nós falamos sobre corpo, que eu trouxe a nutricionista aqui para falar sobre, é fundamental que você tenha esse cuidado com o seu corpo, no sentido de saúde, obviamente, mas no sentido também da segurança, do cuidado, de se sentir bem, de olhar no espelho e estar confiante, gostar do que vê, porque a gente tem muito o péssimo hábito de cuidar só pelo outro. Ah, então quando eu vou sair com o marido, aí eu tô super arrumada. Quando o marido vai vir em casa ver os filhos, aí eu tô super arrumada. Quando o marido chega, aí eu tô bem. Mas e no restante do dia? E quando é você e o espelho? Como que você tá? Você também tá se cuidando? Você também está olhando para você? Ou você está fazendo meia boca, fazendo mais ou menos? Sabe? Então a gente tem que olhar e ter esse cuidado com a gente. Um cuidado com o cabelo, um cuidado com as unhas, um cuidado com a pele, um cuidado com a roupa que a gente está usando, porque isso é segurança. Isso é se sentir bem. Entendam que a força da mulher está na beleza. A força do homem está no músculo, na força física mesmo, de aguentar, carregar peso e etc. Mas a força da mulher está na beleza, está na estética. Tanto que quando a gente sai do salão, cabelo escovado, cabelo arrumado, unha feita, a gente se sente, nossa, agora eu vou encarar o mundo todo. Por quê? Porque a força da mulher vem da beleza. Então, isso é um cuidado diário que vocês têm que fazer por vocês. É claro que o cuidado com a beleza também é o ato de servir o outro. Também é um cuidado, um serviço mesmo
para com o outro, para com o cliente que está aqui me vendo, para com na vida profissional de vocês, com o marido, com os filhos, enfim, também é um cuidado. Mas é principalmente para você olhar no espelho e falar assim, nossa, eu tô bem, nossa, eu tô bonita, né? Porque senão fica aquele monte de olheira, você não se sente bem, aí você não se sente atraente, aí você vê o marido falando com outra mulher, aí a mulher vai para academia, você não se cuida, e tudo aquilo vai te deixando mais insegura, a sua autoestima cada vez mais baixa, você se sente diminuída, aí você só vê os seus defeitos, enxerga a qualidade de todo mundo, e aí você se sente mal com aquilo, aí você acha que você vai ser substituída, que você não é tão atraente, que é por isso que aconteceu do marido sair de casa ou se envolver com uma outra pessoa, enfim. Então é fundamental que você olhe para você. É importante que você olhe para você e se cuide e se desenvolva e tenha uma admiração por si mesma. É necessário. É muito necessário. É importante também sair, viver. Sabe? Muitas vezes, num processo de restauração, a mulher, ela vai ficando muito bitolada, assim, sabe? Não sei se vocês conhecem essa expressão, aqui a gente fala muito bitolada no sentido, assim, de só pensando nisso, sabe? Olhando 24 horas, restauração, restauração, restauração. E a Mari acabou de chegar, é uma frase que eu sempre falo com ela, né? Cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos. Então, o excesso de olhar só para o outro, de olhar só para a restauração do casamento, não olhar para si. Né? Então, é importantíssimo, importantíssimo que a gente tenha esse cuidado com nós mesmas. Né? Então, só para recapitular aqui, Mari, para você que acabou de chegar, a gente está falando sobre restauração pessoal, né? A restauração de si mesma, que não existe essa restauração de casamento sem antes houver a restauração pessoal. Então, é importante sair, viver, ter vida além da restauração do casamento. Eu ouço de inúmeras pessoas assim, ai, minha vida parou, a minha vida tá parada, porque o marido saiu de casa. Não pode. Não pode, a sua vida não é o seu casamento. É claro que num processo de restauração de casamento, fica o olhar voltado para isso, é o seu propósito nesse momento, você coloca sua intensidade, sua energia nisso, perfeito, e deve ser assim. Deve ser assim. Mas não só isso. Ainda existe vida além. Para quem é mãe, existe os filhos, existe a vida profissional de vocês, existe os amigos, a vida social, pai, mãe. Existe a vida espiritual, existe a vida de ministério, de servir na igreja, de ajudar as outras pessoas, as outras funções. Existe a vida de estudar, de se desenvolver, de concluir o mestrado, de terminar a faculdade. Isso tudo não pode parar. E eu não estou falando isso para você se cobrar de, a minha vida parou, e agora eu não consigo fazer tudo, eu não consigo dar conta de tudo ao mesmo tempo. Eu não estou falando para isso. Mas eu estou falando para você olhar para as outras coisas. A vida, a sua vocação do matrimônio, nós que somos casados, temos uma vocação, escolhemos por isso. Vocação é a estrada que nós trilhamos rumo ao céu, nossa vocação. É claro que ela é de fundamental importância e ela toma muito espaço, muito tempo da nossa vida, óbvio. Mas a vida não se resume a isso. Ainda que o seu projeto seja a restauração do seu casamento, existe inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo. E você deve dar atenção a elas. Você não deve ficar aqui, ó, restauração, 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 marido, amante do marido, o que ele tá pensando, o que ele tá fazendo, se ele tá respirando, se agora ele tomou banho, se agora ele postou em direta no Instagram, o que ele... Não, gente, abre o leque. Aula para mim hoje, Lari. Você viu só, né, Rita? Então, abrir o leque. Não existe só, né, entre aspas aqui, a restauração do casamento. Existe muito mais. A vida deve ser vivida e não parada. Viver a vida, claro, no sentido não de se relacionar com outras pessoas, obviamente, no sentido de seguir com os sonhos, com os planos, as metas, os objetivos,
ainda que a restauração esteja acontecendo simultaneamente, enquanto todo o restante se desenvolve. Então, é sair com as amigas, é tomar um café, é sair para jantar, é chamar as amigas para vir em casa, é ir para a igreja, é viajar se puder, fazer essas coisas, cuidar dos filhos da melhor forma possível, servir o melhor para os filhos. Ah, mas o meu marido não está em casa, então eu não coloco mais a mesa, eu não sirvo mais a mesa. Serve, nem que seja para você. Coloque a mesa posta para você. A gente tem que parar de se acostumar com o medíocre. E entenda aqui o que é medíocre. A gente acha que medíocre é uma ofensa, mas medíocre nada mais é do que mediano. Então, a palavra medíocre, ela significa na média, mediano, né? Mais ou menos ali. Então, é fundamental que a gente não aceite o medíocre. A nota 6 ali só para passar na prova. Então, muitas vezes, principalmente quando então, o marido não está em casa, então eu não vou servir para mim a mesa, não vou colocar ali o jogo, a taça com o copo e etc. Então, eu não vou fazer isso. Porque o marido não está em casa. Não, você vai fazer para você. Você vai fazer isso para você e para os seus filhos. Por quê? Porque você vai servir o melhor, você não vai se acostumar com o medíocre. Você não vai ter medo de viver. Assim como a Mari acabou de falar, foi essencial, e você foi essencial para perceber que viver, né, entre aspas aqui, não como o mundo quer que a gente viva, não é errado e não é. Sabe? E sair e viver o ministério na igreja não é errado, e sair e levar o filho para dar uma volta no shopping, se divertir, tomar um sorvete, uma tarde no parque, não é errado. Não tem problema nenhum nisso. Cuidado com os excessos. Muitas vezes a gente fica tão assim, eu preciso rezar por ele, eu preciso fazer isso, ele está se perdendo, meu Deus, é minha responsabilidade, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Isso dá uma pane. É insustentável. A gente fica tão pilhada com aquilo que não consegue sustentar por um período longo, não consegue sustentar por uma vida depois quando ele volta, porque fica neurótico com aquilo. E não é dessa forma. Né? Esse viver, assim como a Mari acabou de citar, tudo bem, gente, está tudo bem, de uma forma saudável e respeitosa. Né? Então, é fundamental entender isso. Exemplo, voltando a falar dessa questão de servir a mesa, por exemplo. Eu tenho uma paciente que ela está há 6 anos com o marido fora de casa e ela me procurou, eu atendo ela há 1 mês e pouco, né, em 2 meses. E 6 anos. Uma situação muito complicada, ela me procurou só agora, enfim. E aí, ela comentando comigo que na semana passada, ela chegou em casa, ela comprou uma carne ali, ela fez um churrasco, ela e a filha, tem uma filha já adolescente, fez um churrasco na air fryer mesmo, assou ali uma carninha e tal, ela e a filha, daí ela tomou um vinhozinho, a menina tomou um suco, e ela serviu a mesa ali, e ela falava que há anos ela não fazia aquilo. E ela falou que a garota ficou tão feliz, e depois elas foram assistir um filme lá, super engraçado, que a menininha, a garota sempre gostava, elas já tinham assistido aquele filme centenas de vezes, e ela falou assim, nossa, mamãe, foi tão gostoso, muito obrigada por isso. A garota ficou tão feliz, ela falou assim, Larissa, eu percebi que há quanto tempo eu não tinha esse momento com a minha filha. Porque eu ficava só esperando quando ele voltar. Eu ficava só esperando para servir a mesa quando tinha uma visita, quando tinha alguém. Quanto tempo que eu não preparava um jantar ali para nós? Eu só trazia alguma coisa da rua, ou pedia do iFood, ou esquentava alguma coisa que sobrou do almoço, e assim foi passando. E a minha filha se sentindo não importante. E naquele momento ali, ela se sentiu tão amada que a garota ficou emocionada. Assim, ela falou, nossa, mamãe, foi tão gostoso. Ela tirou uma foto, mandou assim para mim da mesa que ela serviu. Coisa simples. Simples, simples. Comprou uma carninha, uma linguiça, ela fez na air fryer, deixou lá, não acendeu a churrasqueira, não fez nada muito absurda, coisa que qualquer um de nós pode fazer. Só que a gente não faz. E a gente vai se acostumando a não fazer, e a gente vai se acostumando a não viver. E a vida está passando e ela está escorrendo entre os nossos dedos. Então, é óbvio que é fundamental você continuar olhando para a restauração do seu casamento. É claro que é para você continuar rezando e clamando por isso, mas, ei, tem momentos que é necessário você pisar o pé no freio pela sua sanidade mental, para que seja sustentável.
para que você continue conseguindo fazer, né? Então, muitas vezes a gente quer tanto aquilo, e aí emenda jejum, e aí emenda um outro jejum, aí vai de novena a novena, e acorda de madrugada, e depois não consegue nem fazer as funções do dia, tá com uma olheira imensa e não tem força. Então, assim, cuidado com os excessos. Não estou dizendo que não é para acordar de madrugada para orar, tem problema nenhum em fazer isso, claro que não, e até Cristo recomenda que nós façamos isso. Não tem problema, eu só estou falando cuidado com os excessos, de emendar uma coisa em outra, emendar uma coisa em outra, e ficar o dia inteiro sem condição de se manter porque não dorme, porque não come. Não tem força, é insustentável, gente. Então, assim, tenham cuidado com isso aqui, para que vocês tenham força de se manter no processo, né? No tempo que for necessário, no tempo que Deus julgar necessário para cada uma de nós, cada um tem a sua cruz e vai carregá-la pelo tempo que for necessário, mas que a gente tenha esse olhar de sabedoria mesmo sobre essas coisas e falar assim, epa, tô acelerando demais aqui, vou dar uma pisadinha no freio. Tô pilhando demais com isso aqui, vou dar uma maneirada. E colocar leveza. Leveza é a palavra de hoje. Tenham leveza. Se divirtam no meio do processo. Até deixa eu pegar a Bíblia aqui. Na leitura que eu estava fazendo hoje, eu falei, nossa, dá super para falar isso na aula de hoje, que eu estava preparando ontem. E aí, lá em Romanos, ele diz, quer ver? Deixa eu pegar aqui. A parte que ele fala da alegria. Aqui. Romanos 14, lá no versículo 16, 17, ele fala assim, que o vosso bem não se torne alvo de injúrias. Porquanto o reino de Deus não consiste apenas em comida e bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repito, paz, justiça e alegria. Quem desta maneira serve a Cristo, torna-se agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem serve a Cristo dessa maneira se torna agradável a Deus e aos homens. Justiça, paz e alegria. Será que você está se divertindo nesse processo? Será que você está tendo momentos de alegria? Porque ainda que seja um profundo sofrimento, ainda que a restauração de um casamento seja algo desgastante e doloroso, óbvio, sem sombra de dúvidas, em nenhum momento eu estou querendo minimizar aqui a dor de cada uma de vocês, mas também tem que ter os momentos de alegria, também tem que ter os momentos de alívio, porque senão nos falta fé, nos falta confiar que é Ele que vai fazer, a gente pega tudo para nós. A gente pega a pressão toda para nós, achando que é essa nossa intensidade que vai resolver tudo, e não é. A gente também precisa soltar, entregar e confiar que Ele vai fazer o impossível. Porque tem situações que não dependem mais só de vocês. Depende do agir de Deus. Depende do agir de Deus encontrar esse marido que não quer se converter, encontrar esse marido que se perdeu, encontrar esse marido que resiste em sair do adultério, em acordar e olhar para a vida, olhar para o matrimônio com a seriedade que merece, de cumprir a promessa que ele fez, né? Então, assim, se divirtam também, vivam, não é errado, né? Tenham esse momento com os filhos, para quem é mãe, tenham esse momento com amigos, momentos saudáveis, evidente, momentos saudáveis, mas tenham, se alegrem também. É necessário isso, e não tem problema nenhum, né? Hayley, Lara, enquanto estávamos Lara, enquanto estamos nos restaurando, podemos não maltratá-lo, mas também não precisamos ficar sendo o tempo todo amorosa, certo? Certo. Se não sinto vontade de respondê-lo, não preciso. Aqui também é a questão da temperança, a justa medida das coisas. Não precisa ser o tempo todo muito carinhosa mesmo, porque tem situações que deve ter uma repreensão. Tem situações que esse marido é mais grosseiro, ele é ofensivo, então não cabe nesse contexto ser amorosa. Ou tem momentos que é forçar demais para você respondê-lo bem. Então você está no seu limite e você forçar esse limite só para continuar respondendo, amando, servindo e validando, é um excesso que você fere demais a você. Então é claro que nem sempre a gente tem vontade de responder,
de mandar um iFood, de fazer um convite. E a gente faz entendendo que é necessário. Ok? Não estou falando dessa situação. Estou falando quando você está no seu limite, né? E você sabe do que eu estou falando. Então, quando você está no seu limite e ali vai te ferir, e ali vai te ocasionar umas consequências, tudo bem recuar, tudo bem tirar o pé do freio, não tem problema. Nesse cenário, tá? Nesse contexto, não tem problema. É isso que deve ser bem analisado. Ah, então não tem problema, eu não vou responder ele nunca. Óbvio que não, né? São nesses excessos que te ferem ao ponto, por exemplo, de você querer desistir. Então tem que ser saudável, porque senão é insustentável, tá? Deixa eu tomar uma água aqui, que eu falei demais hoje. Então, servir, voltando, né? Só para a gente recapitular o que nós já falamos até então. Então, cuidado com o corpo. A força da mulher vem da beleza. Se cuida. Esteja bonita. Marido não tá em casa, não tem problema. Para você se olhar no espelho e você se sente bem. Porque se o marido não tá em casa, mas você tá respondendo ele por uma mensagem e você está insegura, isso vai transparecer por mensagem. E se você tá bem, se você tirou o pijama, penteou o cabelo, passou um batonzinho para ficar em casa, passou um perfume para você sentir isso, você já muda totalmente seu astral. Você já responde de uma outra forma, você já está mais confiante, você não quer ficar stalkeando o tempo todo, pensando o tempo todo que ele está fazendo. Por quê? Porque você está bem. Se você não está, a insegurança reflete em todas as suas atitudes. Mesmo que ele não esteja em casa, mesmo que ninguém esteja vendo, é você e o seu psicológico. Então cuida disso por você, para que você tenha força de seguir, para que você esteja confiante, segura e etc. Então saia, viva, né? Viver não é errado, esse viver saudável, evidentemente. Sirva o melhor para você. Sirva o melhor para você e para os seus filhos. Não tem problema algum nisso. Não tem problema. Inclusive, é extremamente necessário que você faça isso. Serve a mesa para você. Serve a mesa para você e para as crianças. Serve a mesa para você e para sua amiga. Dá um melhor para o outro, não é dar um melhor só para o marido. Não é servir só o marido, é servir quem está na sua frente. É entregar o melhor para quem cruzar o seu caminho, independentemente de quem seja. E aí, assim, você vai estar bem para ter forças e olhar para você também, que é extremamente necessário, né? E aí, eu quero entrar na pauta da aula mesmo, que essa foi só uma introdução, que eu estava lendo um livro do Ítalo Marcilli essa semana, e aí ele falou uma coisa muito interessante e eu quis trazer para a aula de hoje. E ele fala assim, abre aspas, porque tá no livro. O homem precisa da estabilidade estética que vai estimular a sua vida moral. Ter vida moral será capaz de fazer ele ter vida espiritual. Tá, tecla SAP. Então, o homem precisa de estabilidade estética. O que é isso? Então, se a gente for pensar um pouquinho, o mundo quer destruir essa estabilidade estética. O mundo quer destruir o que é bonito. Por isso que cada dia mais a gente vê coisas estranhas. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui na sequência para a gente falar sobre. Mas é isso. Então, o homem precisa dessa estabilidade estética. O homem precisa do que é belo para ter vida moral. O homem aqui, não só no sentido do homem masculino, o homem no sentido de ser humano, tá? O homem, mais do que nunca o masculino, precisa dessa estabilidade estética que vai estimular a sua vida moral e só tendo vida moral será capaz de ter vida espiritual. Então, se eu destruo a beleza, se eu destruo essa estabilidade estética, eu destruo a vida moral e automaticamente eu destruo a vida espiritual. Percebe o quão é importante você cuidar da beleza, da sua beleza, da beleza da sua casa, da beleza e harmonia dos seus filhos, de uma mesa posta. Por quê? Porque isso vai estimulando esse homem a ter a vida moral novamente, vai estimulando esse homem a resgatar, a reconstruir essa moralidade que se perdeu por um adultério, que se perdeu pela pornografia, que se perdeu por aquele monte de bunda que tem no Instagram e aquele monte de coisa horrorosa. Então vai resgatando pela sua
estética, pelo cuidado que você tem com a mesa, pelo cuidado que você arruma a cama, pelo cuidado que você vai tendo. Isso vai resgatando a moralidade dele que se perdeu, e só assim, somente assim, com vida moral, ele é capaz de ter vida espiritual. Então, muitas vezes a mulher fala: como que eu vou ter a conversão do meu marido? Como que eu faço para ele se aproximar de Deus? Claro que é muita oração para que essa conversão aconteça, sem sombra de dúvidas, mas você pode estimular na prática dessa forma, pela estabilidade estética. Então, é você estando feminina. Cuidados. Cabelo, vestido, que é uma peça mais feminina, salto, uma peça mais feminina, batom, perfume, a mesa, como eu disse, posta, toalha, o jogo de cama, tudo isso vai indo para o inconsciente dele, vai limpando esse imaginário, vai voltando, vai reconstruindo a moralidade desse homem que se perdeu. E ele só vai ter vida espiritual se ele tiver vida moral. É por isso que o mundo quer tanto destruir a estabilidade estética. Então, se a gente for ver os clipes dessas cantoras, Luísa Sonza, essas coisas pop, assim, é um show de horror. Horroroso de ver. Então, assim, um monte de coisas que realmente remetem a inferno, a demônio, tudo muito vermelho, sangue, muitas mulheres peladas, aquilo é feio de ver, aquilo gera um incômodo. Esses clipes geram um incômodo. Por quê? Porque assim a gente vai destruindo a vida moral das pessoas. E sem vida moral, sem vida espiritual. Percebe que é muito mais amplo, né? Então, a intenção do mundo é isso. Por que eu estou te trazendo isso nessa aula hoje? Porque eu estou falando para você restaurar a si mesma. Porque eu quero que você restaure a sua casa como um todo. É uma restauração familiar. Então, ter cuidado com a beleza também nesse sentido é fundamental. Porque só assim vai ter uma reconstrução da moralidade desse seu marido. Só assim ele vai ter vida espiritual novamente. E só assim ele vai se aproximar para cumprir o papel dele como marido, para cumprir o papel dele dentro do matrimônio, cumprir a promessa que ele fez. Por isso que é tão importante olhar para isso aqui. Então a gente deve lutar principalmente para resgatar as tradições de dentro de casa, para resgatar aquela família cheia e unida que nós tínhamos há um tempo atrás. Ainda que hoje o seu marido não esteja dentro de casa, ainda que hoje esteja difícil de fazer isso, vai resgatando a tradição em você, vai resgatando essa moralidade em você, vai você sendo esse exemplo, vai você sendo essa mudança, vai gerando isso dentro de você, para ele ir reconstruindo esse senso moral, para você ir ficando cada vez mais acostumada a isso e gerando mais inspiração. Então, eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem do que eu estou falando. Tá apresentando? Sim? Sim ou não? Falem comigo. Sim? Show, obrigada. Então, ó, essa, por exemplo, é a Priscila Alcântara. Antes do feminismo, depois do feminismo. Olha a diferença gritante dessas fotos. Olha a diferença. Percebe como é claramente um desejo intenso de destruição da beleza. Destruição da beleza da mulher. O ponto aqui não é se ela tá feia ou bonita. O ponto aqui é que destruiu toda a harmonia, todo o semblante mais calmo, a harmonia, a maquiagem leve. Isso foi profundamente destruído por uma coisa radical, esse cabelo e etc. Né? Então, assim, claramente, o objetivo é a destruição do belo. Outro exemplo, não faço ideia do nome dessa pessoa, só peguei fontes, o Google, a diferença antifeminismo e depois do feminismo. Então, um cabelo disforme, uma sobrancelha, uma maquiagem pesadíssima, um piercing, toda a estética. Olha a diferença. Olha a diferença. O feminismo é um câncer
nas nossas vidas. Olha a estética disso. Então, assim, como que o objetivo do mundo é destruir as tradições, é destruir a beleza. Porque destruindo a beleza, destrói a moralidade, destrói seu casamento. E é por isso que você tem que estar atenta. É por isso que tem que... Muito feio, Sabrina. É por isso que você tem que abrir seus olhos e falar assim, meu Deus, eu preciso olhar para isso aqui, porque isso afeta diretamente a mim. Eu preciso estar atenta, eu preciso acordar para a vida, né? Tenho exemplos disso na família do meu pai. Infelizmente, é assustador. Mari, é assustador. Assustador. E se a gente não abrir os nossos olhos, vai entrando sorrateiramente, vai entrando pelas beiradas. Quando a gente vê, a gente não está desse nível, mas vai admitindo coisas. E nem sequer percebe. É sutil, é silencioso. Por isso que é tão assustador. Olha esse exemplo. Né? Caramba, a Bruna mudou muito, essa atriz. Olha que beldade que ela é. Lindíssima, ela é maravilhosa. Olha essa foto da direita, gente. É inacreditável. É inacreditável. O feminismo está fazendo com os homens também, exatamente, Marisa, porque a partir do momento que desconfigura a beleza da mulher, desconfigura a essência da mulher, esse homem fica fraco. Porque a mulher assume o papel dele. A mulher é a heroína, a mulher é a forte. A mulher quer ter os pelos todos, a mulher quer sair com o peito para fora, a mulher quer raspar o cabelo e etc. A gente vai perdendo essa essência do feminino. E que não tem essa essência do feminino, não tem como ter essência do masculino. Né? É impossível. Então, a ideia é justamente destruir os homens. Né? Só que é muito mais fácil ir destruindo pelas mulheres. Essa é justamente a ideia. E é por isso que a gente tem que acordar, né? Então, olha aqui, a gente saiu dessa elegância, dessa sofisticação, dessa feminilidade, dessa beleza. Olha a segurança dessa mulher aqui de branco. Olha a admiração que essa mulher passa no olhar, a confiança dela. E olha essa mulher à direita. Né? Então, assim, extremamente sexy, extremamente erotizada, extremamente com um olhar de desejo, muito sexualizada. Né? Então, assim, a gente saiu desse ar de confiança para esse ar de sedução extrema. Então, muitas vezes, a gente vai se perdendo e não percebe. Por que eu estou trazendo isso hoje para você? Por que isso tem a ver diretamente com o seu casamento? Para você acordar para a realidade. Para você ir resgatando as tradições dentro da sua casa. Para você ir resgatando esse feminino saudável. Esse olhar de segurança. Essa postura de admiração. É para você resgatar essa essência que é sua. Que está dentro de você. É para você restaurar a si mesma. É para em nenhum momento você pensar, cogitar, cair nas tentações do mundo, do feminismo, do importante é ser feliz, e eu não tô nem aí mesmo, e eu vou meter um decotão mesmo, e eu vou colocar o pior, o bicho para fora. De forma alguma, é para você resgatar e lembrar quem você é. É para você fazer um resgate de si mesma. Lembrando a essência, essa essência de Deus, essa essência de sabedoria que está dentro de cada uma de vocês. O principal alvo são as mulheres? Sim, Marisa. Por quê? É muito mais fácil. O que eles perceberam ao longo do tempo? Se eles queriam destruir uma família, era muito mais difícil destruir pelo homem. Porque uma família com um homem forte, ele ia defender, ele ia estar armado, ele ia fazer o que bem entendesse ali. E não era fácil destruir a família atacando o homem, porque ele era viril, ele era forte, ele era resistência. Se atacasse as mulheres, era muito mais fácil, porque ia com esse papinho furado do feminismo, que as mulheres têm que trabalhar, que não sei o quê, que é os direitos iguais, e etc. É claro que ter direitos iguais é importante e fundamental, ganhar o mesmo valor, óbvio, não estou falando sobre isso, né? Mas tirando a mulher de dentro de casa,
né? Tirando essa sabedoria da mulher de dentro de casa e colocando essa mulher para trabalhar 8 horas seguida, pegar ônibus, ir para voltar, exausta, chega cansada, não cuida dos filhos, os filhos ficam na tela, aí o marido fica sem apoio, e aí fica aquele caos, pum, rompeu a família. Muito mais fácil ir por esse lado. E eles, muito intencionalmente, perceberam isso e foram atacando as mulheres por meio do feminismo, né? Muito mais fácil. Então foram desconfigurando a essência feminina, porque quem é o pilar da casa é a mulher. Então ela saiu de casa para ir trabalhar. Ela saiu de casa para ser empoderada e ela assumiu o papel do homem. E aí virou o que virou. Então é um cuidado que a gente tem que ter para justamente a gente se reconectar no nosso lugar de mulheres, de esposas, de mães, de femininas que somos. Então é resgatar esse olhar de segurança que essa mulher aqui, ó, de branco, segura, confiante, ela tem. Então, nós temos, você também tem. A Hayley tem, a Mari tem, a Sabrina tem, a Marisa tem. Olhar para cada uma de nós dentro do espelho e se sentir bem, e se sentir segura, restaurando a si mesma. Isso que eu quero passar para você hoje. E aí, por exemplo, então a gente saiu dessa mulher aqui, ó, feminina, então com um vestido, uns acessórios, cuidando da casa. A gente saiu dessa mulher aqui, então essa mulher hoje ela é julgada. Se ela fala, não, eu não quero trabalhar, eu quero cuidar do meu marido e dos meus filhos. Eu não quero ir para o mercado de trabalho. Nossa! Ela é apedrejada em praça pública. Então ela saiu de ter esse cuidado com a casa, ela não pode mais fazer isso. E aí ela tem que ser o quê? Essa empresária de terninho, com postura masculina, com carona de forte, de fodona. Né? Então, assim, esse olhar feminino, olha na foto da direita, ele se perdeu totalmente. Ainda que ela seja muito bonita, que ela esteja de salto, bem maquiada, unha feita e tudo mais, mas é uma postura muito masculina, é um corte da roupa, é um terno, é uma calça, é o semblante de força. Perdeu totalmente a essência feminina. E nós cada vez caminhamos mais para essa postura muito masculina, exatamente, né? Então, assim, ainda que bonita, ainda que bem cuidada, ainda que maquiada, uma postura muito masculina. Então, essa mulher, ela é o homem da relação. E aí, se tem um outro homem, bate de frente. Se não tem outro homem, ela assume a postura masculina e o homem é feminino. Se ela arruma outro homem, é conflito, é choque constantemente, porque ela assumiu um posto que não é dela. Então é a gente olhar e ter esse resgate desse semblante, desse sorriso, desse olhar, desse cuidado com a casa, ainda que seja só você em casa. Ainda que essas flores sejam para você, para alegrar o seu ambiente, para alegrar o ambiente seu e do seu filho, dos seus filhos, da sua filha, né? Então, é esse olhar e esse cuidado que eu quero que você resgata hoje. Ainda que neste momento, então neste período, nesse intervalo de tempo, o seu marido não esteja em casa ou as coisas entre vocês não estejam boas. Resgate a sua essência. Restaure a si mesmo. Deixa o que passou no passado, as mágoas no passado. Olha para dentro de você. Cuida de você. Resgata essa força que é sua. Esse brilho no olhar que é seu. Né? Como mulher, como esposa. Então, nós saímos de uma família numerosa que se encontrava sempre todos os domingos. Eu tenho certeza que vocês já foram em muitos almoços de vó, né? Almoço na casa da avó e reunir todos os primos, e era aquele churrasco, um levava maionese, um levava macarrão, um levava um monte de coisa, aquela delícia, que era muito bom, almoço na casa da avó. Então, nós saímos do pagodinho lá no domingo, para agora as famílias que não querem ter filhos, que abominam crianças. Deus me livre ter filho. Ai, dá trabalho, dá gasto, não. Eu quero um cachorro. Então, nós saímos dessa família, ela foi destruída. Então, hoje, alguém que fala assim, não, eu sou aberto à vida, eu quero ter 5 filhos. Meu Deus, essa pessoa, ela é trucidada.
ela é louca, ela faz um desserviço à sociedade, né? Então, mas se ela não quer ter filhos, Deus me livre, criança, credo, eu quero só ter cachorro e uma planta, e olhe lá. Aí ela é, ó, aplaudida, palmas para essa família. Então, a gente tem que olhar e falar assim, caramba, onde esse mundo está se perdendo, né? Onde as pessoas, Deus me livre, tem uma criança, credo, criança dá trabalho, chora, não quero. E ela quer ser pai de pet. Então, nós perdemos essa tradição familiar. Isso aqui é cada dia mais raro. Quando você vê, hoje em dia, uma família com 3 filhos, você fala assim, caramba, 3 filhos, e gera uma estranheza muito grande. Ai, mas a escola é cara. Ai, mas eu não sei o que é muito caro. Ai, mas etc, e etc. E sempre tem uma desculpa. Então, a gente quer ter controle sobre absolutamente tudo. Tudo. E, no fundo, a gente não tem controle de nada e a cada dia a gente se perde mais. Né? Então, eu quero abrir os olhos de vocês para isso aqui, para resgatar as tradições, para você resgatar a sua essência, para você resgatar a sua casa, para você restaurar a si mesmo e falar assim, caramba, realmente, onde foi que eu me perdi? Eu quero que você olhe hoje e saia daqui refletindo quem é a Larissa? Né? O que a Larissa gosta de fazer? O que é importante para a Larissa hoje que ela está fazendo e que ela não está fazendo? Onde que eu deixei de ser eu mesma? Ou eu estou sendo eu mesma na minha essência? Ou eu preciso olhar mais para mim? Eu preciso me encontrar mais? Eu preciso me conectar mais? Como que tá eu e o espelho? Como que tá eu e eu mesma, assim, com os meus pensamentos? Eu tô fazendo algo por mim também? Eu estou me valorizando também, no sentido aqui, o valorizar, né, no sentido de se desenvolver, de aprender algo novo, de estar uma melhor versão, de se cuidar, de ter esse tato consigo mesma, ou não, eu esqueci totalmente quem eu sou. Eu me desconectei totalmente de mim. Eu não faço mais nada por mim. Gente, é insustentável. Né? É claro que eu já falei bilhões de vezes para vocês e vou falar outras bilhões sobre amar, servir, validar, se entregar pelo outro, se doar pelo outro. Vocês estão cansadas de saber o quão é importante isso e é óbvio que segue sendo importante. Mas também é importante você olhar para você. Também é importante você se sentir bem, segura e confiante, ter um momento seu e sair com as amigas, ou fazer um investimento em você. Então, né, sei lá, uma cirurgia plástica, um cuidado do cabelo, pintar o cabelo, fazer a unha que você quer, comprar um vestido lá que você quer, investir na terapia. Eita, apaguei a luz aqui. Então, é importante esse olhar para você também. Oi, voltei. Aí, foi. Chutei aqui. Então, é importante. Ô, lâmpada. É importante a gente olhar para nós mesmos. É fundamental. Aí. É fundamental esse olhar para dentro de nós. Porque senão a gente vai se perdendo. A gente vai esquecendo quem nós somos. E isso é muito prejudicial. Muito mesmo. Então, eu quero trazer todas essas imagens para você ir resgatando lembranças e memórias, para você ir lembrando as coisas que você gosta, quem você é, tudo que conecta você consigo mesma para essa restauração pessoal sua. Esse momento seu. Hoje é um momento seu aqui. E aí, por exemplo, eu trouxe falando dos almoços familiares, né, na casa de vó, essa casinha amarela aí que achei bem cara de vó, assim, no interior, no sítio, assim, e tal. Então, essa casa bem aconchegante, bem cara de família mesmo, que você até imagina crianças correndo, assim, nessa casa, a da esquerda. E nessa casa da direita, uma casa muito bonita, claro, de alto padrão e tudo mais, mas, assim, você vê uma frieza nessa casa, né? Então, não sei se vocês conseguem perceber isso, definindo uma palavra,
em uma palavra, a casa da esquerda eu definiria em aconchego e na casa da direita em distanciamento, assim. Não sei se vocês conseguem ter essa percepção, essa análise, mas a casa da direita, ainda que muito bonita, ainda que valha alguns milhões, ela é uma casa muito menos aconchegante, né? É uma casa que demonstra mais esse distanciamento todo do que a outra casa. Então, até na arquitetura, parece uma clínica. Exatamente, Marisa, parece uma clínica de estética, assim, uma clínica de uma coisa de saúde. Então, é tudo, né, muito impecável, muito assim, e a gente perdeu esse aconchego, até na arquitetura, né? Então, todos os símbolos ali, todos muito quadrados, muito pontiagudos, né? Não perderam esse aconchego. Então, até nisso, essa modernidade fez a gente se perder. E aí, outro exemplo, aniversários. Então, quem não se lembra desses aniversários? Anos 90, gente, isso aqui era muito bom. Que nostálgico, os bolos enormes. E o bexigão, aquele bexigão que tinha. Não, vocês lembram do bexigão, né? Tinha que ter bexigão no bolo de vocês. Aí você ia a criança lá, aí vinha um adulto, pá, dava uma facada, uma espetada no bexigão e caía tudo bala, pirulito, e as crianças se matavam lá para pegar. Tinha bexigão no bolo de vocês? Não, aniversário. Tinha, né, gente? Não tô contando coisa sozinha aqui, não. Fala para mim se tinha bexigão. Vocês lembram disso? E aí, ó, bolos. Opa, tinha. Ah, que bom, muito bom. Bexigão era maravilhoso, gente. Eu sei que os pais de hoje em dia, vocês que têm filhos, façam bexigão nos aniversários, gente. É bom demais. Aí o bolo enorme, né? As balinhas de coco, tubaína, a balinha de coco, né? Que era um clássico, você enrolava naquele papelzinho frufruzento ali. Aí o chapéuzinho. Ai, gente, muito bom. Aniversário de criança, assim, era muito bom. Reunia uma época que tinha refri, única época que tinha refri, exatamente. E, nossa, muito bom. Muito, muito, muito bom. Ó, pensa só, nessa foto da esquerda aqui, nessa foto da esquerda, todos os primos estão aqui para cantar parabéns. Todas as crianças estão ali, né? Deve ser o japonesinho, o aniversariante, que é o mais feliz da foto. Eu peguei no Google essa foto, não faço ideia de quem seja. Mas eu não achei nenhuma foto minha aqui dos meus aniversários para trazer para vocês verem. E aí ele deve ser o aniversariante, mas todo mundo, todas as crianças iam na frente para tirar foto. Hoje em dia, não, essa solidão aqui, ó. Parece um casamento, então, um aniversário de 5 anos de idade, que gasta milhares de reais para fazer aquela criança com um vestido caríssimo, aquela declaração de um casamento quase, um buffet chiquérrimo, as crianças nem brincam, todo mundo tirando foto de tudo, e pum, acabou. Então, assim, não tem nem como comparar, gente, uma coisa com a outra. Esse casamento, todo mundo, cada uma de nós aqui tem boas memórias de aniversário da nossa infância, porque era muito bom, era muito bom, era muito bom. Hoje em dia, é um negócio frio, é distante, e nem tem tanta criança assim, porque as pessoas têm um filho e olhe lá quando tem, né? Então não tem mais esse número tanto de crianças igual tinha, né? Pelo menos uns 2, 3 irmãos cada um tinha. Então mudou muito até nisso, até nisso. Então assim, a gente tem que olhar e realmente se conectar com quem nós somos, se reconectar com quem nós somos, sabe? Então, eu trouxe esses exemplos todos aqui para você ir resgatando essa memória. E resgatando essa memória de quem você é, de quem você foi, da sua essência, da sua pessoa, da sua naturalidade, sabe? É assim que você vai conseguir ter força para se reconectar e seguir. Essa é a única maneira. Por isso que eu trouxe essa aula hoje. Eu acho que faz muito sentido com a fase que a maioria de vocês está passando. Por isso que eu quis trazer esse assunto hoje. E aí, para a gente encerrar, a última coisa os últimos assuntos. Então, assim,
retomando, né? Cuidar da beleza e das tradições da sua casa. Você não permitir que o mundo vá entrando. Então, esses exemplos que eu trouxe, tem vários outros, mas assim, o mundo está destruindo a arquitetura, o aconchego, as festas infantis, o número de filhos. Se a mulher não pode mais ficar só em casa, ela tem que trabalhar. É claro que a maioria das pessoas, das mulheres hoje, também trabalham por uma necessidade financeira, óbvio, mas muitas outras são profundamente julgadas se escolhem ficar em casa. Né? Então, assim, é a gente proteger e blindar os nossos filhos e educar os nossos filhos nessa essência, nessa tradição, e não ter medo de falar isso, e não ter medo de defender essa cultura, defender esses princípios, defender esses valores. Não ter medo de ser quem nós somos, não ter medo de ser mulher, não ter medo de ser cristã, não ter medo de defender a família, de defender os seus princípios. Né? Você ser o exemplo, você ser a inspiração. Hoje em dia, a gente perdeu as referências. Então, antigamente nós tínhamos uma avó que era muito forte, que tinha vários filhos, e estava sempre bonita, e os casamentos duravam até o final da vida, ainda que com seus perrengues, claro, sempre teve e sempre terá, mas era uma tradição. Hoje em dia a gente não tem mais inspiração. A gente perdeu as inspirações. Então, que a gente seja essa inspiração, que a gente seja essa referência, que a gente resgate a nossa essência a tal ponto de gerar uma inspiração por onde a gente passa, que a gente seja uma referência, que a Mariana, na vida dela, no trabalho dela, no ministério da igreja, por onde ela soltar a voz dela, que ela seja uma referência, uma inspiração. Pô, caramba, olha a Mari. Olha como ela me inspira, olha como ela se veste, olha como a mãe que ela é, olha a esposa que ela é. A Sabrina, por onde ela passar, que realmente as pessoas falam, pô, que mulher forte. Nossa, caramba, que história, que perseverança. Admiro muito, muita maturidade, ou como ela se tornou. Por onde a Hailey passar, que ela seja uma inspiração de mudança. Nossa, como a Hailey mudou, como a Hailey tá diferente. Como a Hailey é feminina, como a Hailey tem princípios. Por onde a Marisa passar, que ela seja inspiração. Nossa, como a Marisa se doa pela família dela, como ela se dedica, como ela se doa para o marido, para os filhos. Pô, caramba, que sensacional isso. Que nós sejamos inspiração, porque a gente só vai ser essa inspiração se a gente resgatar a essência que já está dentro de nós. Não é aprender algo novo, é só desabrochar, é só sair do casulo. Né? Então, que você se inspire em alguma avó, na sua mãe, na sua tia, em alguma mulher que seja inspiração para você. E você siga esse caminho e fala, pô, eu quero mesmo realmente resgatar isso em mim. Eu quero resgatar essa essência em mim. Eu quero ser essa inspiração de mulher, de esposa, de mãe. Eu quero ser essa essência, eu quero restaurar a mim. Então, eu sei que a oração, muitas vezes de vocês, é pela restauração do casamento de vocês, e assim deve seguir sendo. Mas peçam para que Deus também restaure o coração de vocês, para que Deus restaure a essência feminina de vocês, para que Deus restaure o emocional e o físico de vocês, para que toda mágoa seja liberta, todo perdão seja liberado, o que prende vocês seja desbloqueado, seja aquebrantado, que vocês realmente vivam uma imagem e semelhança que vocês são do Criador. Vocês já têm tudo, já foi dado. No dia que Cristo sangrou até a última gota por cada uma de nós, ali, tudo já nos foi dado. Absolutamente tudo. Nós precisamos acessar isso. Nós precisamos cavucar ali para achar esse tesouro. Então, assim, que a gente tenha a força e a perseverança de continuar caminhando, de continuar se lapidando, até que realmente nos transformemos em um diamante lindo, brilhante, extremamente valioso, porque nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo.
nós somos. Então, que nós não desperdicemos isso com as falas do mundo, com os medos, com a insegurança, com as incertezas, com o desânimo, com o pessimismo, que nós coloquemos o melhor da essência que nós temos. Certo, maravilhosas? Muito bom, deixa eu ver a pergunta de Sabrina. E quando o marido está em casa e a OM não para de perturbar? Meu bem, a função da OM é uma só, perturbar. Né? E aí cabe a você não cair. Né? Cabe a você não dar trela para a OM, porque a função que ela tem nesta vida como enviada do inimigo, muitas das vezes, é só de perturbar. Então, e aí a esposa, se ela se deixa levar pela mágoa, pelo trauma, pela insegurança, e se ela não usa da sabedoria, ela cai na armadilha. Aí ela faz o quê? Ela empurra esse marido para amante. Então, tenham muito cuidado, muita sabedoria. Eu lembro uma vez de uma paciente minha que ela fez a seguinte situação. O marido não atendeu, ela ligou, ele não atendeu. E aí ela pegou e mandou uma mensagem para ele assim: olha, eu tenho certeza que você está com a outra, porque você não vai me fazer de palhaça de novo, porque eu não aguento mais. E falou, e acusou que ela tinha certeza e tudo mais. E o que tinha acontecido? Esse homem estava viajando e ele não tinha atendido porque ele tinha sofrido um acidente. E aí ela falou, e aí no outro dia, né, quando ele voltou, ele depois, isso faz tempo. E aí ele viu todas as mensagens e ela ficou com muito remorso. E aí eles brigaram absurdamente, eles se afastaram e ele se aproximou mais da amante, no caso, na época, e foi um caos e ela se arrependeu muito, enfim. Então, o que eu estou dizendo é que às vezes a gente acha que tem certeza, plena convicção, mas no fundo é exatamente algo que a gente sequer imagina. Então, assim, tenham muita sabedoria em relação a isso, né? Eu falei para ele que a gente já tinha conversado sobre isso, pedi o telefone dele e deixei ele seguir ela no Instagram dele. Né? Então, assim, a função da amante é perturbar. E a sua é ter sabedoria para conduzir, para blindar. Porque, assim, ela vai querer te fazer fake, ela vai querer mentir. Eu lembro de uma vez, gente, olha o nível que chegou, o ponto que chegou. A mulher, a amante, ela fez... presta atenção nessa história que isso aqui é surreal. A mulher fez um convite de casamento falso. Ela foi lá na gráfica, mandou fazer o raio do convite de casamento dela, da amante, com o marido da minha paciente. Mandou fazer, e foi lá na casa, bateu no portão da esposa e falou assim: olha, você sabia que nós estamos com o casamento marcado? Entregou o convite, convidou a esposa para o casamento fake, porque não era verdade. Gente, você tem noção? Você tem noção que a pessoa se prestou um papel desse? E aí ela foi e ficou assim, indignada. Ela achou, perturba de todas as formas. Ela achou que aquilo era verdade e tudo mais. E a hora que o marido viu, ele falou assim: gente, essa mulher é doida. Né? E foi naquele momento ali que ele acordou para a vida. A hora que ele viu o convite impresso, a mulher tinha feito isso. A que ponto chega? Né? Então, assim, a relação da amante, em muitos dos casos, é doentia. É doentia. Então, assim, elas querem perturbar a todo instante. Cabe ter sabedoria de conduzir, né? Você acha que eu fiz errado de ter falado para ele e mexido no celular dela, para ele parar de seguir ela? Ele viajou hoje. O celular dele, né? Você acha que eu fiz errado de ter falado para ele? Calma, deixa eu reler que eu me perdi. Você acha que eu fiz errado de ter falado para ele e mexido no celular dele para ele deixar de seguir ela? Não. Então, assim, esse assunto, eu sei o quão delicado que é para você, essa questão, e tem que ser conversado, né? Seguir a amante em rede social é inadmissível, inaceitável.
né? Então, assim, cabe atenção para você conduzir isso aqui, mas é sem brigar, é sem impor, é sem, eu não aguento mais, porque se continuar assim, é o divórcio, é não sei o quê, no sentido de chantagem, sabe? No sentido de ficar nessa amedrontando, não é esse o caminho, né? É você olhar com firmeza, mas doçura na forma de falar. Então, firme no que você está falando, mas doce na forma de falar, né? Então, assim, amor, nós já conversamos sobre isso, e se resume, lembra aquela técnica que eu já te expliquei? Elogia, mas e fala. Então, assim, amor, eu amo muito você, eu gosto muito da nossa família, mas seguir essa mulher é inaceitável, é desrespeitoso, me deixa desconfortável, eu não quero, eu não vou aceitar que você siga essa mulher nas redes sociais. Tudo bem? Você pode, por favor, fazer dessa forma? Entenda como que eu quero que você entenda como eu me sinto. Pensa só, você seguindo ela nas redes sociais, ela conversando com você, curtindo as nossas fotos. Olha a forma que eu me sinto. Eu quero que você entenda, eu quero que você se coloque no meu lugar. A forma que eu me sinto vendo isso. O quão insegura eu me sinto, o que eu penso, sabe? Então, você sempre me fala que você quer ser o melhor, que você quer lutar pela nossa família, que você quer estar aqui, por isso que você está. Então, me demonstra. Faz eu me sentir segura, né? Eu já passei uma borracha em tudo que a gente viveu, eu já coloquei uma pedra em tudo que aconteceu, mas eu quero que você se esforce, que você demonstre que você tá tendo um cuidado comigo, que você tá se importando comigo, né? E aí você fala dessa maneira. Então, assim, esse homem, ele olha e ele se sente na responsabilidade de cuidar de você, de fazer isso. Esse o tom, a forma que deve ser conduzida essa conversa, né? Ele disse que é porque fala com ela pelo Instagram em relação às crianças. Então, assim, são essas coisas que você tem que ir acertando com ele, porque eles não falam no WhatsApp. Então, se algum. Porque, assim, no seu caso, Sabrina, alguma forma de contato eles vão ter que ter mesmo. Não tem o que fugir. Exato, eu também acho que é melhor pelo WhatsApp. Então, não tem foto, não tem curtida, então só conversa mesmo. Então, combina isso aí com ele, porque alguma forma vai ter que ter. Então, fala assim: bom, amor, eu entendo. Você precisa ter um contato com ela, mas então vamos combinar de vocês conversarem pelo WhatsApp e no Instagram não, né? Porque Instagram a gente tem para amigo, a gente tem pessoa para quem a gente gosta e ver fotos e tudo mais. Vamos combinar então de você falar com ela pelo WhatsApp, pode ser? E mata essa questão, tá? Ai, minha garganta. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Imagina. Alguma questão? Não? Lari, e quando quem faz a cagada foi eu? Eu gostaria que ele acreditasse em mim. É, nesse caso, exige algumas vezes, na maioria delas, uma intensidade maior, né? Porque muitas vezes é assim, muitas vezes não. O homem, ele busca a confiança na mulher, assim como a mulher busca a segurança no homem. Então, quando por alguma, como diz você, alguma cagada foi feita e da sua parte rompeu essa confiança. Então, é um tempo muitas vezes maior, um esforço maior que você tem para reconstruir essa confiança e provar a ele, mostrar para ele. Então, ele vai muitas vezes te testando para ver o quão verdade é essa mudança. E ele vai te testando, ele vai te levando no limite, o quão verdadeiro é essa sua mudança. Só que sendo mudança, você sendo uma nova criatura, você renascendo de novo, uma mulher nova, isso vai se mostrando, porque é verdade. Então não tem como ele duvidar, ainda que ele fale, eu não acredito em você, porque você fez tal coisa, porque você não muda, porque você é isso, você é aquilo, e vem aqueles xingamentos, e vem aquela coisa toda, você sabe o quão verdadeiro é. Por isso, inclusive, que eu trouxe essa questão hoje, de você resgatar a si mesmo, de você restaurar a si mesma, de você reconstruir a sua essência, para quando alguém vir e falar, é mentira, porque você é falsa, porque você mentiu, porque você já me traiu, porque você é isso, aquilo, remetendo a um passado, você saiba realmente quem você é. Você tenha convicção de fato quem você é. E isso não vai impedir de você se divertir no meio do processo, de você ter uma leveza, de você seguir a sua vida. Tá? Então,
é um tempo maior, muitas das vezes, quando acontece por parte da esposa, mas é totalmente possível. Não sei se você vai se lembrar de uma aula que eu fiz, que eu trouxe alguns exemplos que eu mostrei que a esposa ia fazendo. Depois eu até lembro, eu acho que era Amar, Servir, Validar na Prática, o nome dessa aula, se não me engano. E aí eu trouxe, né, abri o slide e fui mostrando o que ela foi fazendo, minha paciente. Então, um dia ela colocou uma caneca com uns bombonzinhos, outro dia ela fez uma foto, outro dia ela fez uma caixa. Ele gostava muito de uma banda lá, não lembro a banda agora. E aí ela fez uma caixa com uns DVDs, umas fotos deles em shows, enfim. Ela foi fazendo várias coisas assim, ao longo do tempo. E ela tinha traído ele. E aí ele muito irredutível, ofendia ela e tal, e tal, e tal. E ela foi. E aí eles voltaram, eles não eram casados na igreja, eles se casaram em novembro do ano passado na igreja, e na época do Natal, ali mais ou menos, ela me mandou mensagem que ela estava grávida. Ela tá do segundo filho. Então eles receberam o sacramento do matrimônio, hoje ela está grávida, já deve estar de uns 6 meses hoje agora, assim, mais ou menos. Ela estava com uma barriguinha de um menino, tinha uma menina, e agora está grávida. E aconteceu a mesma coisa que talvez tenha acontecido com você. Então, é um processo de fé, de persistência, tá? Exige uma trajetória um pouquinho maior, na maioria dos casos. Mas com fé e perseverança dá tudo certo, né? Esse seu olhar para nós mulheres faz toda a diferença. Essa leveza é fundamental, Hayley, essa leveza é fundamental, né? Então, importantíssimo que a gente tenha esse olhar para nós, que tenha esse olhar de reconstruir a nossa essência, quem nós somos e tudo mais. Muito, muito, muito importante que a gente faça isso. Combinado, minhas lindas? Mais alguma dúvida por hoje? Não? Maravilha. Então, continuem, não desistam de vocês, não desistam do casamento, não desistam da luta de vocês, que seja uma noite muito abençoada, que seja um final de semana incrível, que Deus abençoe grandemente a vida, os casamentos, as famílias, os sonhos de cada uma de vocês, que Deus conduza, que Deus conforte o coração, tá? Um grande beijo, se sintam abraçadas, se sintam acolhidas. Imagina a presença de vocês, que é muito importante. Obrigada por mais uma noite. A gente se vê amanhã, quem tiver, 6:30 da manhã, na live. Se não, sexta-feira que vem, nas próximas lives também a gente se vê, né? Um beijo, boa noite. Vou dar uma descansadinha para ter voz para amanhã.